Começou nesta terça-feira, na cidade de Kazan, na Rússia, a 16ª edição do Encontro dos BRICS, bloco econômico formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Hoje foi realizado o encontro bilateral do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, com o ministro dos Negócios Estrangeiros do Egito. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, anfitrião da cúpula, se encontrou com a ex-presidente do Brasil, Dilma Rousseff, que atualmente é a presidente do Banco de Desenvolvimento dos BRICS, que financia obras de infraestrutura de países membros do bloco, com exceção da Rússia, por conta das sanções internacionais devido à guerra com a Ucrânia. O presidente Lula teve que cancelar a viagem à Rússia por recomendação médica. A previsão é que ele participe por meio de videoconferência. O encontro vai até quinta-feira e vai discutir também a criação de uma nova categoria de países parceiros que pode incluir até 30 nações, entre elas Cuba, Turquia e Venezuela. Além disso, o bloco pensa em criar uma moeda própria para substituir o dólar nas transações internacionais entre os países. Em entrevista ao jornalista Marcelo Dias, no Mercado e Companhia, desta terça-feira, o economista do Instituto Liberdade e Democracia de Brasília disse que a atuação do bloco pode trazer impactos negativos para a economia e geopolítica global. O que acontece? A Rússia e a China, né, tentando dominar a parte da agenda do BRICS como um enfrentamento a questões, por exemplo, como o Conselho de Segurança Nacional, o Conselho de Segurança da ONU, para que faça com que sanções sejam examinadas de maneira melhor, facilitem, por exemplo, as questões do Irã. Então, isso fica um pouco complicado e o Brasil entra num ambiente em que os critérios do ponto de vista da questão internacional, dos acordos que nós temos e até mesmo a questão do Conselho de Segurança da ONU não convergem para os interesses nem da China, nem do Irã e muito menos de outros países que querem se aproximar desse bloco para fazer um contraponto, tá, à questão, por exemplo, do Ocidente. O que se enxerga claramente é que é um grupo, notadamente com a pressão da China e com o apoio da Rússia e do Irã, tentando subverter uma ordem geopolítica. Então, nós estamos vendo que esse grupo pode gerar altas instabilidades do ponto de vista geopolítico e também dentro do sistema financeiro, porque qualquer mexida grave ou estabelecer uma certa multipolaridade no campo financeiro agora, no curto prazo, com todos os níveis de endividamento que os países estão tendo e as moedas se fragilizando, e você vendo a corrida ao ouro, que todos eles têm feito, a China tem feito, a Rússia tem feito, os Estados Unidos têm feito, a própria Índia também. Então é uma questão aí muito complexa que não vai se resolver nesse encontro, mas que podem gerar sinais de alta instabilidade, inclusive do ponto de vista geopolítico. Nós estamos vendo a situação de Israel e Irã e estamos vendo também, com muito pouca atenção, as pressões ainda mais fortes da China sobre Taiwan. Vamos convocar o Miguel Daoud, né, para ampliar esse comentário, Daoud, porque, na sua opinião, não pode ser perigoso para o Brasil, né, um bloco que aparentemente trataria de questões comerciais de forma pragmática, virar um bloco ideológico, né? Essa é a primeira pergunta que eu te faço. E a segunda pergunta, se vai funcionar na prática a criação dessa moeda para definir transações entre esses países, deixando de lado o dólar, né, que historicamente sempre foi o indexador. Esses dois pontos, Daoud. Boa noite. Boa noite, Petri. Boa noite a todos. Petri, eu penso um pouco diferente, né? Hoje, os BRICS, eles, na realidade, né, os países que compõem os BRICS, são países que têm objetivos econômicos e não ideológicos, né? Nós ouvimos falar aí da Venezuela. Não, Venezuela e Nicarágua já houve uma recusa veemente e peremptória do Brasil de que eles participem desse grupo econômico. O que acontece? Hoje, os Estados Unidos, né, ele
tem a hegemonia política, econômica e militar no planeta, e que determina, né, relações. Eu não vou vender para você, eu não quero isso, eu não quero aquilo. E a questão política nos Estados Unidos ideologicamente, está também muito contaminada. Né? O que está acontecendo, né, hoje no governo americano, há uma polarização ideológica muito grande. E isso coloca em risco exatamente a democracia no mundo. A China, né, e a Rússia viram aí uma oportunidade de, por meio do BRICS, que é uma organização econômica e não política, que eles já participam, de fazer um contraponto, né, à hegemonia econômica, política e militar dos Estados Unidos. Né? E isso vai levar ao quê? Que é o denominado Sul Global. Né? O Sul Global não quer dizer que é só países, que seriam só países do Sul, tem países do Norte também. O que eles teriam? Né? Eu só vou anotar, te falar algumas coisas aqui. Hoje participam como membros dos BRICS a Arábia Saudita, que a Arábia Saudita é uma ditadura, inclusive mata jornalista. Né? E ela é também aliada aos Estados Unidos. Nós temos também o Egito, né, que também é uma ditadura, o Emirados Árabes, que não é ditadura, mas lá tem um dono, né, dos Emirados, e Etiópia, e aí contraponto seria o Irã. Né? Então nós temos esses países já participam como os membros. Estariam aí para ser reivindicada agora a entrada de Cuba, Bolívia, Indonésia, Ubezequistão, Cazaquistão, Tailândia, Vietnã, Nigéria, Uganda, Turquia e Bielorrússia. Convidados, né? Também presente vai estar o Guterres, que é o secretário-geral da ONU. Então, na realidade, é um bloco econômico. Para o Brasil, Petra, aí eu respondo a tua pergunta, não tem nada de ideológico. Né? Que o Brasil é bom, né? Porque são países que dependem de commodities e o Brasil é um grande exportador de commodities. Quanto à moeda única, não se trata de uma moeda única dos BRICS, se trata de você ter comércio com moedas locais, o que é positivo. O Brasil já faz isso com a China, porque você estaria longe da influência do dólar. Né? Então, hoje você tem custos muito grandes, porque quando você usa o dólar como moeda, você tem custos para você transformar a moeda, fazer. Quando são moedas locais, você tem uma facilidade maior para você negociar. Então, eu vejo que essa expansão dos BRICS, apesar de já ter ali países aliados que não com a democracia e tal, mas a questão não é a questão de democracia, a questão é uma questão puramente de comércio. Para o Brasil, seria muito positivo e eu não vejo nenhum risco no mundo pela formação de um sul global que contrapõe os Estados Unidos em muitas coisas que seriam interessantes para a sobrevivência dos mais pobres. Preto, vou finalizar. 5 milionários americanos, 5 trilhardários, mantêm 40% da riqueza mundial. É justo isso? Não. Não que não tem que ser assim. Sim, eles têm porque merecem. Mas o mundo precisa de mais equilíbrio social, porque esses países são países pobres. Agora, evidente que não se deve misturar ideologia, e temos sim que punir os países não democráticos, países ditaduras, que matam jornalistas, tudo isso tem que ser feito. Agora, comércio é outra coisa, Pedro. Perfeito, Daúde. Obrigado. Amanhã temos extensão aqui do RN. Uma boa noite, até amanhã.